Fala pessoal, e aí, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos continuar o nosso estudo bíblico do livro de Gênesis, lembrando que nós estamos no capítulo 3, versículo 6 do livro de Gênesis. Bom, hoje no nosso estudo a gente não vai falar do versículo inteiro, assim como a gente fez com Gênesis 1:1, nós vamos dividir esse versículo em duas partes e vamos falar sobre ele em 2 vídeos, beleza? Então vamos começar. A primeira parte do versículo diz assim: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. 3 pontinhos. Pararemos aqui, só nessa primeira parte. Então, só para a gente fazer o contexto desse versículo, lembram que Adão e Eva estavam no jardim e que Deus falou para eles não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí a gente já estudou aquele momento em que o inimigo tenta Eva e ele conta várias mentiras para Eva e ele se aproveita do fato de que Eva não conhecia muito bem aquilo que Deus havia dado para eles como ordem. E agora nós temos Eva frente à árvore, olhando o fruto, depois de ter ouvido todas aquelas mentiras de Satanás, e estava ponderando no seu pensamento o que ela ia fazer agora. E esse é o exato momento antes da queda. Então, gente, a primeira parte desse versículo são os segundos que antecederam o pior momento da humanidade. E é por isso que eu achei que é importante a gente separar esse versículo em duas partes, porque a gente tem ali o pré-pecado, a pré-consumação do pecado. Nesse momento, a Bíblia mostra pra gente aquilo que passou na cabeça de Eva antes que ela pecasse. Eu acho que é importante a gente entender bem esse versículo, porque isso passa na nossa cabeça várias vezes, sabe? Nós sabemos que o inimigo, ele conta várias mentiras pra gente, assim como ele fez com Eva. Ele oferece pra nós várias coisas. Ele está o tempo todo com um fruto oferecendo pra você. Um fruto que parece lindo, mas que é podre por dentro. E o tempo todo ele tá ali. E o tempo todo, como Eva, nós olhamos para aquilo, nós pensamos e nós decidimos se nós vamos pegar o fruto, comer ou não. Isso que se passou com Eva, se passa o tempo todo na nossa vida. Todas as vezes que nós somos tentados e que o inimigo nos oferece alguma coisa, nós temos esses microsegundos, essas frações de segundos, ou até mesmo essas horas, esses dias, onde nós definimos, nós mesmos decidimos se nós vamos consumar o pecado, transformar aquela tentação em um pecado real ou não. Bom, então vamos avaliar o que Eva considerou quando ela estava pensando, eu como desse fruto, eu pego esse fruto ou não. A Bíblia fala que ela considerou 3 coisas. A primeira coisa que ela considerou era que aquele fruto era bom para se comer. Ou seja, Eva pensou na satisfação física que aquele fruto daria para ela. A segunda coisa que ela considerou era que aquele fruto era agradável aos olhos. Ou seja, comer aquele fruto, se apoderar daquele fruto, traria uma satisfação emocional para a vida dela. E a terceira coisa que ela considerou era que aquele fruto era agradável para dar entendimento. Ou seja, Eva, antes de pecar, considerou que ela gostaria de ter aquele discernimento do bem e do mal, assim como Satanás tinha falado para ela. Ela considerou os benefícios no seu próprio ego, no seu próprio orgulho, no seu próprio intelecto. Então, o pecado de Eva teve esses 3 pilares. Foi relacionado a uma satisfação física, a uma satisfação emocional e a uma satisfação intelectual do seu próprio ego. E vocês acham que foi assim só com Eva? Que é só Eva que o inimigo tenta em todas essas áreas? Não, ele tenta a cada um de nós em todas essas áreas. E eu vou dar alguns exemplos para vocês de pessoas na Bíblia que foram tentadas em áreas similares a Eva. Infelizmente, essas pessoas caíram na tentação. Ananias e Safira, por exemplo, lá no Novo Testamento, quando eles são tentados a reter parte do dinheiro que eles deveriam doar para a igreja e ficar com aquilo para eles, eles tiveram uma tentação física e emocional, no sentido de que eles teriam algum dinheiro guardado para eles e eles teriam um certo senso de segurança, de que eles teriam
um dinheiro de segurança caso eles precisassem daquilo. Foi também uma tentação física e uma tentação emocional. Se nós vemos Pedro, quando Pedro negou a Jesus, gente, Pedro amava tanto a Jesus e mesmo assim ele negou a Jesus. Por que ele negou a Jesus? Ele ponderou, gente, e ele quis salvar o próprio corpo. Ele falou, eu não quero sofrer, eu não quero ser crucificado como ele. Então foi uma tentação física. Pedro, você quer sofrer esses açoites e morrer com Jesus? E Pedro, naqueles microsegundos, ele ponderou e ele falou, não, eu quero salvar o meu corpo físico. Foi uma tentação física que levou Pedro a pecar e a negar Jesus. Davi, quando Davi pecou com Batseba, a tentação dele também foi em todas essas áreas. Ele teve a tentação física de querer se deitar com aquela mulher e desejar aquela mulher, a satisfação emocional de estar com uma mulher que o amaria, que poderia dar-lhe filhos, e ele teve a satisfação do próprio ego, quando ele pega e ele fala, eu sou rei e portanto eu posso enviar o marido dessa mulher para morrer, ele satisfez o seu próprio orgulho, o seu próprio ego e portanto ele pecou. Abraão, quando ele decidiu se deitar com Agar, que era sua serva, para que ele tivesse um filho, e ele estava naquele momento duvidando da possibilidade de que Deus cumprisse a sua promessa de dar-lhe um filho com a sua esposa Sara, Abraão também estava satisfazendo uma necessidade emocional. A tentação dele foi emocional, ele precisava daquele filho, ele tinha necessidade emocional e psicológica de ter aquele filho, e por isso aquilo o levou a pecar. E é interessante que muitas vezes na nossa vida o inimigo nos oferece coisas terríveis. O inimigo não tem nada bom para oferecer. Nunca nada que ele vai oferecer pode ser bom, mas ele oferece essas coisas como se essas coisas fossem satisfazer esses vazios que muitas vezes estão no nosso coração. Quando o inimigo oferece para alguém uma droga, um cigarro, uma bebida, ele vai falar para essa pessoa, essa bebida vai te ajudar a você esquecer os seus problemas, é uma satisfação emocional. Essa droga vai te trazer uma felicidade que você não tem, ele oferece uma satisfação emocional. Ou ele oferece uma satisfação física. Se você pegar essa bebida e você beber socialmente, você vai ter mais amigos, você vai estar mais incluso em um círculo social. Muitas vezes está relacionado ao ego, ao que as pessoas esperam que os outros pensem dela com relação àquilo. Sempre ele vai te oferecer um benefício que não é um benefício real. Ele nunca vai te falar, olha, esse cigarro aqui, ele vai te colocar nesse círculo social, ele vai satisfazer uma vontade física que você tem, mas ele vai destruir o seu pulmão ao mesmo tempo. Ele vai te deixar dependente disso ao mesmo tempo. Ele vai prejudicar um filho se você tiver ao mesmo tempo. Essa bebida vai te fazer ficar mal no dia seguinte. Essa bebida pode destruir a sua família, pode fazer com que você brigue, ou você maltrate, ou você perca a confiança dos seus melhores amigos. Ele nunca vai falar isso. Ele oferece e ele só fala das coisas boas e que nem são boas assim. E ele oculta tudo aquilo que vem junto. E muitas vezes também ele oferece coisas que vão satisfazer o nosso próprio ego. Quando o inimigo coloca alguma pessoa na nossa vida e fala, essa pessoa vai te admirar, essa pessoa vai te amar, essa pessoa vai tratar você como uma princesa. Essa tentação está satisfazendo o nosso ego. Nós queremos ser amados, nós queremos ser admirados. Então, em todas essas áreas, o inimigo está ao redor, oferecendo coisas para nós o tempo todo, que parecem que vão satisfazer nossas necessidades físicas, emocionais e intelectuais, mas ele não satisfaz nenhuma delas, nunca. E pessoal, só para que fique muito claro, ser tentado não é pecado. O próprio Jesus foi tentado, e Jesus foi tentado nessas 3 áreas. Se nós vemos a tentação de Jesus no deserto, quando ele foi tentado pelo inimigo, o inimigo fala, Jesus, transforma essa pedra em pão. Jesus estava com fome, aquilo ali seria uma satisfação física imediata para Jesus. E aí quando Jesus não come, o inimigo vai tentar ele de novo. Ele fala, Jesus, lança-te daqui, desse monte, e Deus aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para que te peguem e tudo mais. Ele queria mostrar para Jesus, testa Deus e você vai ter uma satisfação emocional, porque você vai ver que o seu pai está com você, você vai ver o quanto ele te ama, você vai se sentir protegido pelos anjos de Deus. E Jesus também não caiu nessa tentação emocional. E aí, por fim, o inimigo fala assim, Jesus, se prostre e me adore, e todo esse reino que é meu, eu vou te dar. Gente, ali o inimigo
estava claramente querendo satisfazer o ego de Jesus. Jesus, você vai reinar sobre tudo isso, você nem vai precisar sofrer para que você seja considerado rei em tudo isso. Mas Jesus sabia que aquilo nunca tinha na realidade pertencido a Satanás. Jesus sabia o ministério dele, o chamado dele, para que Deus o havia enviado. E ele não caiu em nenhuma dessas tentações. Então, nós sermos tentados, nós temos esses momentos na nossa mente em que a gente pensa até em fazer coisas ruins, a gente pensa em cair e a gente luta conosco mesmo, com o nosso eu interior, com aquele mal, com aquele pecado que está dentro de nós. Nós vamos ter esses momentos em que nós estamos olhando para aquele fruto proibido, nós estamos também considerando se nós vamos consumir aquele fruto proibido ou não, mas que nós possamos, como cristãos, resistir à tentação. A Bíblia diz que nós temos poder e autoridade para resistirmos às tentações, resistirmos ao mal. Nós não somos mais escravos do pecado. Você não é escravo do pecado, você consegue lutar com esse pecado. Mas como nós lutamos com o pecado? Nós não caímos em pecado, na maioria das vezes, e os maiores pecados, nós não caímos neles de um dia para o outro, num piscar de olhos. É um processo lento, porque primeiro nós olhamos, nós pensamos, nós desejamos, nós ponderamos, nós experimentamos e tudo isso aos pouquinhos, de gotinha para gotinha. É aí que nós nos afundamos no pecado, sabe? Essas coisas, elas vão evoluindo aos poucos. Para se chegar em um adultério, primeiro as pessoas trocaram o número de telefone, primeiro trocaram um olhar, primeiro marcaram de tomar um café juntos e aí acaba num adultério, acaba numa relação sexual ilícita antes do casamento. Esses processos são lentos. Primeiro você decide ir numa festa, aquela festa que pode ter acabado com a sua vida, que fez com que você bebesse ou que você pecasse. Primeiro você decidiu ir em um lugar onde você não deveria ter ido. Nós temos que decidir não pecar antes. A nossa decisão de não pecar tem que ser uma decisão de vida. E como é que a gente resiste ao pecado? Então, como é que a gente vive lutando com o pecado e vencendo o pecado, principalmente a cada dia? Gente, vou falar uma coisa que eu quero que vocês gravem na mente e no coração de vocês. Você não é forte para vencer o pecado. Coisa nenhuma. E eu vou explicar, tá? Não vamos tirar do contexto essa frase. Eu vou explicar o que eu quero dizer. As pessoas que eu falei para vocês, que foram tentadas e caíram em tentação, são grandes na fé. Eu tô falando de Davi, eu tô falando de Abraão, eu tô falando de Pedro. Se essas pessoas caíram em tentação, caíram no pecado, quem é você e quem sou eu? A Bíblia não fala pra gente que nós somos fortes para lidarmos com o pecado, no sentido de que nós podemos flertar com o pecado e que Deus, de uma forma mística, vai nos ajudar a não pecar. Isso não existe, tá? Você fala, Deus, eu vou pegar esse fruto proibido, eu vou acariciar ele, eu vou sentir tanto que a casquinha desse fruto ela é aveludada, ela é macia, eu vou sentir o cheiro aqui, ó. Que fruto cheiroso, mas ó Deus, eu não vou comer, eu não vou pecar, eu só vou ficar aqui bem pertinho dele para eu sentir o cheiro. A gente acha que a gente pode flertar com o pecado, que a gente, por nós sermos cristãos, nós podemos estar bem ali na iminência de pecar, mas que de uma forma sobrenatural, Deus vai nos trazer as forças para não pecarmos. Isso não existe. Como é que a Bíblia diz que nós temos força para vencer o pecado? A Bíblia vai falar assim, aquele que está em pé, vigie para que não caia. Primeiro, vigie. Vigiar quer dizer, esteja atento ao seu redor, esteja atento àquilo que convém e não convém fazer, esteja atento às ofertas de Satanás, saiba aquilo que é certo e aquilo que é errado, esteja atento, sempre, vigie. E aí ela vai adicionar mais uma coisa ao vigiar, vai falar vigiai e orai, para que não caias em tentação. Revistam-se de oração, que a oração esteja sempre presente na sua vida, porque se a oração está presente na sua vida, você vai estar sempre pensando em Deus e não pensando no inimigo. E além disso, a Bíblia fala assim, fugir de toda a aparência do mal. Gente, a forma de nós lutarmos com o pecado não é ficar ali pertinho dele, sentindo o cheiro do fruto proibido e achar que nós somos bons o suficientes para não pecar. A nossa forma de mostrarmos que nós vencemos o pecado é fugir da aparência do mal. Ou seja, parece errado? Foge.
Parece que pode dar ruim? Foge. Aquilo não te traz bem nenhum, benefício nenhum, aquilo não vai edificar? Foge. Gente, isso não é covardia, isso é a maior coragem de um cristão. Nós fugimos daquilo que é a aparência do mal. Eu não sei lidar numa roda onde os meus amigos estão bebendo? Não vai, foge. Eu não sei lidar com estar com alguma pessoa que me chama atenção, que eu acho atraente? Foge, foge, foge. É assim que nós lidamos com o pecado. Orando, vigiando, nos revestindo da presença de Deus e do Espírito Santo, que é aquele que nos capacita a discernirmos o certo e o errado, que nos convence do pecado e fugindo todas as vezes que nós vemos ofertas de Satanás, que nos vemos momentos onde nós somos realmente tentados pelo inimigo, nós fugimos. E nós fugimos para onde? Para os braços de Deus, para a presença de Deus. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês realmente apliquem isso na vida de vocês. Se você gostou, dá o seu joinha pra gente saber, escreve aqui nos comentários o que vocês acharam e se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Até a próxima, tchau, tchau!